Pessoal, então hoje nós estamos começando esse bate-papo aqui desse nosso novo núcleo de inovação da revista Hub Club. Então a gente trazer assuntos, a gente falar, assuntos todo mês, vamos estar trazendo esse tema aqui num café bacana aqui do Clube do Café, bem descontraído mesmo, de forma que a gente possa ajudar as empresas, os empresários, os pequenos, os grandes, tudo, a gente desmistificar algumas ferramentas de tecnologia e de inovação, que hoje são acessíveis a todas as empresas, né, gente? Então, sejam bem-vindos aqui nesse bate-papo. O Lucas, Pedro, o Edjay e o Fábio, cada um domina uma área específica e a gente trazer essas informações aí para o empresário, o que a gente pode fazer para ajudar essas empresas, principalmente as empresas de Uberlândia e região aqui, né? Desmistificar esse bicho de sete cabeças, né? Já a gente falar dessa parte do desenvolvimento, né? Eu começar pelo Edjay aqui. Bora você lá. vê isso? Pai, eu vejo, sim. Estou sentado aqui numa mesa, gente bem top mesmo, sabe? Eu vejo, assim, que o empresário, de uma certa forma, ele é muito mal servido. Não na questão tecnológica, porque a tecnologia está aí para todo mundo, mas na questão de alguém vai dar uma assessoria para esse cara e falar para ele, cara, você precisa ir por esse caminho aqui. Tem muita gente que só dá palpite, mas não tem especialista. E nem vem. Isso é a verdade, sabe? Então você tem a área aqui de publicidade, desenvolvimento, né, a parte de IA, né, que nós estamos falando aqui, falando bastante aqui com a minha sobre IA, né? Que esse vilão que não é um vilão, né, na verdade, é uma ferramenta, muita gente fazia isso. Comentar. Eu falando já, eu falando assim, eu sou mais velho aqui, eu tenho 58 anos. Com certeza. Mas eu tenho cabelo. Aí, vou te falar, então o grande vilão, todo mundo acha que é a IA. É a IA, né? Eu sou um cara que tem 58 anos, eu deveria estar se sentindo ameaçado. Não, eu uso a IA como ferramenta. Assim, eu queria começar isso aqui o seguinte, eu vou jogar na mesa aqui, quem quiser pegar que pegue e fale. Nós estamos tendo um conflito de geração, né? Então você tem que... A maioria dos empresários hoje são 40 mais, cara. Isso. Que ainda estão na ativa. Sim. E como é que vocês enxergam isso na questão da IA para esses caras que ainda estão na ativa? Tem um ponto muito importante que a gente fala, que é, principalmente nessa diferença de geração, eu entendo que os empresários que têm mais tempo de mercado, principalmente, é o empresário que ele tem uma dificuldade um pouco de se relacionar com tecnologia. Só que, ao mesmo tempo, aquela pessoa que é nova no mercado, ele acha que tudo é fácil. É verdade. Então, assim, o que eu vejo como exige, principalmente o mercado, você tem uma empresa legal para você ter, cara, uma cultura forte dentro da sua empresa, cara, exige que você tenha um equilíbrio, sabe? Eu sei que, por exemplo, ao longo da nossa vida, a gente sabe que nem tudo é equilibrado. Às vezes você tá trabalhando muito, às vezes você, cara, não passa muito tempo com sua família, mas, cara, o mercado, ele exige que esse equilíbrio aconteça. E principalmente tecnologia, cara. Tem gente que usa muito, tem gente que usa pouco. Então, assim, é um ponto que eu falo bastante. Gente, é necessário que tenha um equilíbrio, principalmente quando a gente fala de gerações, né? Isso é um fato. Não, você falando aí, Pedro, só te interrompendo aí, tô desenvolvendo um projeto de gestão de automação para meus produtos e, a princípio, a primeira reunião de briefing, eu assustei mesmo, porque é tanta informação, cara, que eu tô preparado para aquilo tudo. Parece muita coisa, mas não é muita coisa. É processo. Até o Pedro me explicou. Cara, imagina o empresário que você vai contratar um funcionário, um colaborador para sua empresa. Você não tem que pegar esse cara na mão dele, explicar todo o processo. Esse cara, às vezes, passa por todos os departamentos da empresa. Verdade. Um agente de IA não é diferente. Sim. Você vai ensinar a passar tudo para lá, só com uma diferença muito grande. Esse cara não vai te pedir demissão no próximo mês, né? Não estou substituindo também não, porque eu falo que o segredo da IA é o prompt, né? É quem está por trás. Então, vai eliminar, não é eliminar, vai ser mais ameaçador para algumas pessoas, vai, que se não se adequar, mas só vai surgir muita oportunidade para muita gente. Então, eu enxergo dessa maneira. A gente assusta a princípio, mas vai adequando. Depois que está funcionando, que entra na rotina, né, Pedro? Vai embora. Exige uma profissionalidade, assim, cara, até para você criar esse prompt, né? Você que é mais técnico, você deve saber um pouco disso. Também é um pouco engraçado falar de tecnologia para quem às vezes não é da tecnologia. Não vou não chegar na IA ainda muito. Tem hora que você fala de tecnologia, parece que a pessoa fala assim, gente, você tem que... Como que faz isso? Tem que clicar ali. Parece que a pessoa fala assim... ele fala, não quero ouvir. Então, tipo assim, tem que estar confortável de poder estar participando dessa geração, que a tecnologia agora ela vai estar muito mais presente. Vou dar um exemplo, meu pai tem 75 anos, fiz um MBA agora na parte de inteligência artificial, ele fez todas as aulas comigo.
Que legal. Então ele participou. Ele não ficou batendo. Ele não ficou com medo do que tá vendo. Ele entendeu tudo, assim, ele foi te perguntando. O que você achou de como que ele assimilava assim, as coisas? Foi ótimo, porque daí eu conversando com ele, assim, não, eu tava pensando que era algo extremamente mais técnico e eu vi é tudo mais tranquilo. E a IA não nasceu agora. O que nasceu agora com algum modelo que é de você conversar, que é generativo, como se estivesse conversando com seu amigo. Exato. Esse que foi o grande. E as pessoas ainda tem uma hora que falam assim, gente, é IA, daí já pensa uma matriz. Não tem jeito, vou ter que fazer ciência da computação para saber mexer. A mágica, né? Parece mágica. Então que a pessoa faz o primeiro prompt. Aí ela vê que é fácil. É isso. É. Aí a hora que eu fui ver, ensinei minha mãe, ela tá fazendo historinhas para criança. Olha que legal, cara. Ela foi pegando todo um jeito ali. E aí, assim, esse modelo novo realmente tem muito disso, que é você trazer você trazer algo que era complicado para bom dizer isso. Ô, Lucas, quanto tempo uma pessoa demoraria para escrever um livro, por exemplo? Demoraria 1 ano, 2 anos para escrever um livro? Com o tempo. Hoje você vai pegar, você vai alimentar com o prompt ali aquilo. E se você vai fazer um livro autoral, mas, cara, agiliza o processo muito mais. A IA não está fazendo sozinho. É alguém que está alimentando as informações. E você vai fazer um conteúdo extremamente profissional, revisado. Então, isso é uma ferramenta, não é uma ameaça para ninguém. Ô Lucas, você que está no mercado aí de IA, então, qual que é as barreiras que você enfrenta quando você, igual, por exemplo, você tem um exemplo bacana do seu pai aí, tem a mente aberta, né? Mas Poucas pessoas têm. poucas pessoas têm. Meu pai não tem. Meu pai é da roça, está lá no campo agora. Mesma idade do seu pai aí. E a barreira que a gente enfrenta, né, nesse caso? Quem está na área comercial, quem atende bastante cliente, vê muito isso aí, né? Você é um que vai ter, você para falar Você tem uma barreira muito grande. gestão de autoridade, que acho que é IA para fazer tudo. Eu falo assim, na verdade, perdão, César, eu falo assim, falar uma coisa assim, por exemplo, eu desenvolvo sistema, cara, e o botão tá lá na frente da pessoa para ela clicar, para ela tá lá, e ela te liga, ou te manda mensagem, posso? O que eu faço? Como aqui? que clica nesse botão? Assusta. Ela, opa, eu quero ir. Eu percebo que tem mais ou menos, a gente encontra 2 tipos de perfis. Tem um perfil que ele descredibiliza um material, no meu caso, que são materiais publicitários. Quando tem inteligência artificial, existe uma resistência de, primeiro, achar que aquilo foi feito de qualquer maneira, ou que foi só... como se fosse mais fácil fazer do que se tivesse sido feito, por exemplo, pela método antiga, ou seja, sem utilizar a inteligência artificial. Mas existe uma outra parcela que já está vendo mais valor nisso, porque vê que tem mais possibilidades e redução de custo no final. Então, assim, uma produção audiovisual, por exemplo, você fazer um vídeo de cena de antigamente, né? Você precisaria de ter uma locação, decorações, tudo geraria um trabalho de logística maior até do que o trabalho de execução. Porém, hoje em dia, a gente conseguiria fazer a mesma coisa, com uma qualidade boa, sem com que fique na cara, por exemplo, né, nesse exemplo específico, que é uma IA, mas que o cliente ele já sabe que ele vai conseguir ter aquele resultado com um custo menor. Isso não significa que é fácil. Eu acho que surge uma nova profissão que é a engenharia de prompt. Hoje você tem que usar, cara, tipo assim, várias IAs para você chegar no resultado. Quando eu faço um vídeo, é diferente de você ir numa IA conversacional e falar assim, eu quero um vídeo assim, assim, assado. Muita gente acha que é assim. Mas, normalmente, quando se trata de um vídeo feito com IA, cada imagem é um frame, cada frame ele vai ser animado. Então, deixa eu pôr Na fazer época, uma colocação a aqui. animação, exato, você fazia isso na mão. De desenho. Então, tem muito trabalho humano. Coloria, quadro a quadro, é a mesma coisa. Então, deixa eu fazer uma colocação aqui, então. também. A IA, Tem base. a IA ela não vai substituir o programador, os garotos de programa, eles ainda vão continuar. Exato. Vão precisar. Isso é uma dica até para quem está vindo para o mercado agora, né, cara? Tem os dados Poucos massas do precisam mercado, ali, cara. né? Fala que o programador hoje que ele usa inteligência artificial, Pô, ele é cara, 150% mais eficiente Mas no trabalho. porque muitas, assim, eu vejo algumas colocações no sentido de ela vai tirar o trabalho, vai substituir. E o que eu percebo hoje é que o cliente final, ele não vai lá no Manus ou em algum software que faz programação, sei lá, no Lovable, vai falar assim, vou fazer aqui o meu app e não vou contratar uma empresa para isso. Ele não vai fazer. Agora, o empresário que já fazia esse tipo de serviço, ele vai poder atender
muito mais cliente, ele vai reduzir o custo dele, e para o cliente final, se aquele aplicativo foi feito na IA, o que ele quer Pouco é o importa, aplicativo né, cara? rodando. Que é o caso de nós, empresários e desenvolvedores. Sim. No meu caso, o Cássio Numeri está aqui, está usando a IA para poder nos ajudar no desenvolvimento do nosso trabalho. Não, eu já quero trazer um ponto aqui. Cara, é a facilidade de criação de um MVP. Por exemplo. Bom, MVP é extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer aplicação. Você sabe muito bem. Então, assim, a inteligência artificial, ela veio como forma de, cara, como que eu consigo fazer isso aqui um pouco mais rápido? Como que eu consigo validar se o meu cliente realmente precisa dessa solução? Porque no final, gente, é tudo dor. Sim. Você precisa resolver a dor do seu cliente. Não importa como. Resolva aquela dor, entendeu? Só que agora tem que tomar cuidado também, que o pessoal tá fazendo muito MVP. Primeiro a gente sai da segurança, do né? conceito, que é o ASPOC, né? Uhum. E a gente consegue fazer uma validação ali de tela também, para ver o jeito que a Exato. pessoa quer. Ah, você quer de que jeito? Hoje você consegue, logo você vê lá, fala assim, eu quero um sistema de tal. Aí você consegue fazer pelo menos uma jornada. Agora, a hora que faça para dentro do código, aí já tá tendo os restyling de vibe code, né? O pessoal tem que arrumar. E para você arrumar um vibe coding, Tem que fazer do zero, é cara. muito mais Tem difícil. que fazer do zero. Então, o que você está falando e traduzindo, perdão, pode continuar. Não, então, você consegue, a parte de front, tudo, você consegue fazer a validação, só que você tem que ter alguém depois que pega aquilo lá Claro, né? e faz Por valor. exemplo, no resumo prático, eu quero hoje fazer o meu aplicativo de redes sociais lá, eu vou fazer aqui um software onde eu vou poder agendar buscas. Então eu vou lá no Lovable, eu vou lá e eu crio esse sistema. Na hora que eu vou colocar ele no ar, por exemplo, eu não conseguiria fazer aqui Não é escalável, as configurações finais, porque eu precisaria, por exemplo, de ter uma conexão com o servidor, com o Stripe, que é o que seria a plataforma de pagamento, por exemplo, e tal. Nessa hora, seria onde, por exemplo, eu teria que buscar ajuda do programador e muitas vezes ele teria que refazer todo o processo, né? Isso. É mais ou menos, por exemplo, tem a área de comunicação. Aí eu vou tentar me arriscar a criar peças para fazer postagem em rede social. A hora que eu faço esse arriscar, eu vou esquecer um tanto de fundamento. Aí, de repente, eu coloco um antes e depois de página. Aí o CRO já permite dar odontologia, porém as redes sociais não permitem. Certo? Quem foi que me falou isso? Só quando alguém tem experiência, a pessoa colocou... Quando você já passou por isso. Já passou isso. A pessoa deu um sorriso muito grande, a foto não pega porque dá contexto que não pode. Ou colocar um sextou, por exemplo, antigamente não podia, porque a diferença era access to. Então, quando você vai para a área de programar, você está invadindo uma área e você está parecendo que está tudo rodando beleza. Só que por trás precisa de ter alguém com fundamento. Vale muito para fazer MVP, fazer prova de o MVP, que é o produto mínimo viável, fazer a prova de conceito para testar. Porém, a hora que você chega colocar no mercado, você vai precisar de um profissional, por exemplo. O Edi já faz a vida inteira. Ele vai chegar e falar assim, não, eu consegui, já entendi sua ideia, que era mais difícil. Você captou a ideia, né? Você captou a ideia. Fica muito mais fácil para ele depois deslanchar. Sai um pouco mais de código, ele já não tem que fazer tudo, você não consegue fazer uma estrutura bem feita. Então, se for alguma coisa de IA, só mais... Traduzir isso, então, no caso, para quem está assistindo nós, um empresário, né? Um empresário comum. Tu começa falando aqui, eu acho que ele não entendeu muita coisa. Mas traduzindo isso aí, seria todo jeito, se eu precisar desenvolver um projeto, que seja um app, que seja um CRM, e todo jeito eu vou precisar de programador, vou precisar de profissionais para colocar isso. O modus operandi continua o mesmo. O que mudou é a nossa parte. A ferramenta já isso, a ferramenta ferramenta mudou, mas o processo ele é o mesmo, ele não mudou. Eu vou te falar assim, Permite ser mais ágil, né? Permite ser mais ágil. A parte de processo das empresas continua um empresário que ele tem conhecimento sobre o E olha, negócio dele, e ele tem uma necessidade, ele joga assim num vibe code, sai lá, e ele vai conseguir conversar já muito mais rápido. O exemplo prático é o seguinte, gente, é o analógico e o digital. Até essa chave virar, né? A chave até a chave virar. E vai demorar ainda. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, na odontologia, por exemplo. Eu fui fazer um projeto de lentes de porcelana e tal. Cara, hoje você tem
o privilégio de ver como vai ficar seu resultado final antes de você fazer, cara. Isso. Pô, cara, E isso é uma das coisas. eu vou pegar lá o transplante capilar, Jai, te indico lá. Pô, nós podemos conversar aqui, botar um cabelo né, de Jai aqui. Cara, Vou falar pra ele pôr, né? E aí Dá pra gente fazer lá depois. é tudo muito mais. E é Palpável, verdadeiro, né? é palpável, é acessível hoje, entendeu? E a coisa assim, o cara já te manda um projeto de um tratamento odontológico, tudo pronto, cara. Bacana. Fala assim, eu só fiz porque o cara, fui lá, fiz a consulta, o cara me mandou no outro dia, falou assim, ó, como que seu sorriso vai ficar? Eu falei, cara, eu quero. Tem como não comprar, não, né? E assim, a gente imagina que ele não pode ficar... Agora, se vai ficar dessa forma também, Mas é interessante. olha, ainda ficou. Depende da área, né, cara? Ele invisível já tá usando. Aí você vê a mudança dos dentes, tudo. Não, e o interessante, cara, que eu falo desse processo, que antes você ficava lá 18 meses com o aparelho, uns ferrinhos aqui, hoje não. Você consegue fazer um alinhamento, eu fiz sem colocar aparelho, só com a lente de porcelana, que faz a compensação, afasta, Olha, tudo. Eu fiz sem ter que colocar aparelho. é odontologia digital dessa parte. Pra você ver que até o físico vai digital. O oral design, né? Hoje tem o oral design, que é uma profissão. É outra coisa. É outra coisa, mas surgiu o quê? Quais ferramentas os caras têm? De IA. IA e tecnologia. E tecnologia. É. Então, cara, tudo é acessível hoje e tá aí, todo mundo tem IA no seu dia a dia, às vezes você não percebe. O atendimento do banco é IA. Eu vim de Você um. conversando no chat do banco, lá dos bancos digitais, é IA pra conversar com você. Eu vim de um mercado, cara, que ele é muito do digital em si. Só que ao longo do tempo fui aprendendo que o físico, cara, ele tem principalmente a sua importância, sabe? E quando a gente fala do físico, cara, é literalmente o cara que tem um boteco na esquina, às vezes ele precisa de algo específico que você faça. E aí eu fui mudando o conceito, cara. Então, acabou de falar de uma clínica odontológica. Cara, uma clínica odontológica de bairro, pra ela comprovar, cara, que ela consegue fazer determinada coisa, às vezes ela precisa da tecnologia, entendeu? Sim. Ela precisa do CRM para registrar o cliente em si, ela precisa, do gestor de tráfego para trazer mais clientes. E tem muita gente que exclui o físico, que acha que o digital que tem o poder principal, mas, cara, o físico é onde você vive. Sim. Isso é o mais interessante para mim. Então, essa junção do físico com o digital, cara, para mim, assim, 2026 é o ano em que as empresas que utilizarem do digital para trabalhar principalmente no físico, que é o que eu tô fazendo, cara. É o conceito que tu fala, que se criou, né? Esse é o conceito que o Ricardo Rocha sempre fala, né? De que é o digital, que é o físico e digital. Tem que ter um link, né? O digital, não consegue. Perdido. Cara, e esse é o físico com o digital. Essas duas coisas têm que se encaixar. Não adianta você trabalhar só em um e o outro, não adianta. E não adianta, gente, torcer o nariz para tecnologia, porque não tem volta. Não tem volta. IA não tem volta. Sim, uma beleza para a área de comunicação, que eu vejo também, que antes você não dava conta de mensurar algumas coisas. Sim, hoje em dia a gente tem dashboard em tempo real, que ele não só analisa, por exemplo, como que está acontecendo uma campanha, como que foi um post, mesmo que foi no orgânico, e ela consegue não só analisar todas as métricas, mas ela também consegue dar para você dicas de como que você vai melhorar. O próprio TikTok, ele já integrou isso. Por exemplo, agora a gente teve uma notícia quente aí que está rolando, que a Meta, né, especificamente a Meta, ela repassou 12% de imposto nos anúncios. Então, o anunciante hoje, o empresário, ele vai começar a pagar, teoricamente, ali 12% a mais do que ele pagaria no ano passado. Por quê? Tem um imposto que está sendo repassado para o cliente. Hoje, como é que você diminui o custo por clique, por exemplo, o custo por lead de uma campanha? Você roda muitos criativos para você ver qual que está funcionando melhor, e aí você vai fazendo um teste AB com um criativo que funciona melhor, e aí você vai utilizar mais aquele criativo. Qual que era a limitação de muitas empresas antes? Elas não tinham como fazer sozinhas muitos criativos, porque isso custa caro, você tem que gravar vivo, você tem que fazer um monte de coisa. Então, quando você consegue, com a IA, pegar um criativo e multiplicar ele em quantidade, você barateia o uso do anúncio. Às vezes até mais, exatamente, às vezes até mais de 12% que seria se você tivesse, por exemplo, fazendo antes disso. Então, são coisas que a IA pode te ajudar a fazer. E tem gente que fica nessa pira de, cara, reclamar pelo leite derramado. Né? O imposto tá aí, precisa ser pago. Agora, como que eu vou me adaptar a esse imposto em si? Como que eu consigo diminuir o custo por leite, por exemplo? Entendeu? O Pedro, eu tava até com um professor sábado aqui, professor, eles têm pós-graduação para IA, para contabilidade, para direito, para tudo isso aí. Então, hoje você vai pegar da contabilidade,
vai ter uma ferramenta que você teria que, cara, ficava, não, porque aqui eu já vou saber como que eu posso, qual o regime tributário que eu vou trabalhar. Cara, você vai saber tudo, coisa que você não tinha essa informação. Agora você passa a ter isso muito mais acessível. Então, ajuda em tudo. Ó, vocês que têm mais experiência na IA e domínio isso aí, eu vou colocar minha discussão aqui. E como é que fica a relação de confiança com o seu cliente, né? Porque às vezes o cara tá lá e é preciso contratar um serviço, às vezes ele contrata o Lucas porque confia nele, contrata você, confia nele. Eu acho que isso nunca vai deixar de existir. Eu acho que isso vai continuar, por mais que você tenha automação, por mais que você tenha ferramentas que faz tudo sozinho para você, eu acho que isso é o ponto-chave. Eu presto serviço para muitas empresas e a gente lida com desenvolvimento, cara, é engraçado. O cliente fecha com você assim, numa conversa do meeting lá, você reúne lá, o cara entrega para você assim a chave do cofre, tá aí. Entrega isso. Não é desse jeito? Entrega a chave do cofre da empresa dele para você, tá aqui, ó. Dessa forma. Não é assim? É a confiança, né? Confiança. Por quê? Porque veio... Um cheque em branco, porque... Justamente. Porque pode gerar... Eu achei que tá arrepiado esse trem dele. de cobrança, por exemplo, uma cobrança. Você coloca uma cloud. Aí você coloca lá e esqueceu. Esquece, ó. Cara, isso aí você... Bilhinho de $3 mil no próximo dia. Imagina, você vê, cara. E a gente... Junto com a tecnologia, com tudo, né? Tô falando, vem uns paraquedistas também. Isso que você tá falando, Aí, você sabe quem é. justamente. Mas, por exemplo, onde eu falo que hoje o grande ativo do momento chama-se network, cara. Network, confiança, relacionamento. Cara, eu vou contratar o Lucas porque eu vou perguntar para alguém e ele falou assim que o projeto que o Lucas fez para mim foi legal. Eu vou contratar o Fábio porque ele fez para alguém e teve sucesso. Cara, cada vez mais os empresários, as pessoas se conversam, cara. É a humanização, né, cara? A gente... Inclusive isso na medicina se fala bastante, né, Celinho? Na medicina, a humanização já é algo que a galera fala faz muito tempo. Eu acho que falta um pouco disso pra tecnologia. Cara, e é tudo muito rápido. Hoje, se eu for contratar, fala, cara, projeto que ele já fez, cara, não tive uma experiência, o cara já pulou fora, já vai Sai pra fora, sai fora. Ninguém vai experimentar uma coisa que deu errado. Não, eu tive uma experiência mês passado no cliente nosso chamado Rio de Janeiro. Nunca tinha visto cera. Falei, não, Edjar, foi um cliente de vocês aqui de Belo Horizonte que te indicou. Ah, não, tá, o que você precisa fazer? Não, vou te mandar aí as senhas aí do cloud, aí do banco, banco de dados. Pega aí, vê aí, eu preciso que faça isso. Pronto. Me entregou a chave do cofre. Mas por quê? Os caras já te conheciam. Não, ele mesmo já pesquisou. Conhecia um cliente mesmo. Sem você pesquisar. Por indicação. Aí pegou a confiança minha, né, com o cliente, a relação que eu tinha com ele. Não, pode confiar num cara que vai. Como que vocês enxergam isso em relação a IA? Agora por ferramentas. Para mim, uma coisa que nunca vai mudar, assim, o que não mudou desde que a gente começou a trabalhar com tecnologia e tudo? Portfólio. Portfólio nunca vai mudar. Depoimentos, é sua história. Prova social, cara, não muda. E eu acredito que isso acaba deixando com quem já atendeu grandes empresas, fez grandes desafios, seja na área de programação, seja na área de marketing. Se você tem um portfólio para poder mostrar e falar assim, ó, eu já fiz o que você está querendo por outra empresa, tive sucesso e posso fazer por você. Legal. Eu acho que você fecha todas as pontas. Se você é um aventureiro que utiliza da IA, por exemplo, para fazer um serviço mal feito que você não sabe fazer e que você vai achar que vai conseguir fazer na IA, porque muita gente acha que fazer na IA é não ter trabalho. Isso é muito errado. Isso tá muito errado. Você vai, às vezes, gastar mais tempo do que você gastaria, porque você vai precisar testar, validar, conectar uma IA com a outra. Então, assim, o portfólio ele não muda o jogo. E eu acredito que isso não vai mudar nos próximos 10 anos. Quem tem portfólio, quem tem case de sucesso, e não case fake, né? Que o pessoal fala aí que vendeu 6 dígitos, outra plaquinha. Eu tenho ódio dessas plaquinhas. Que plaquinha, cara? Sucesso é você ir lá e fazer por um cliente, ou por você mesmo, mas assim, plaquinha qualquer um faz. Agora, você ter clientes falando que já fizeram com você, que confiam no seu trabalho, cara, isso pode ser agora com a IA, pode ser quando surgiram as tecnologias de programação, isso não muda. O que você fez e foi bom para um cliente, e o negativo também. Do mesmo jeito que se você não entregou um projeto e tudo, isso vai ser falado e você não vai conseguir fechar trabalho. Eu sempre falo que indicação é minha plaquinha, cara. Indicação do cliente é minha plaquinha. Pô, o cliente indicou, cara, pra mim eu já ganhei aquela plaquinha de R$1 milhão, entendeu? Porque assim, esse que é o jogo. Mas igual você falou de humanização, de, cara, inteligência artificial impactar ali nos clientes e tal. Eu sempre abro minha apresentação de vendas falando que eu tenho a IA mais humanizada do Brasil. Por que eu tenho a IA mais humanizada do Brasil? Porque ela é feita por pessoas, entende? Ela não é um sistema que eu copio e colo, basicamente. É um sistema que eu adapto a linguagem da minha inteligência artificial para ela falar como se você estivesse falando.
Entende? Então, cara, a humanização pra mim é fator importante. Inclusive, a gente tem um programa e as reuniões pessoais, cara, reunião ali no 1 a 1 com a pessoa, cara, são as reuniões mais importantes da entrega do projeto. Às vezes a pessoa, ela se sente satisfeita por isso. Eu acho que é muito mais produtiva. Assim, Com certeza. é da minha geração, né? Sim, só os conflitos de geração, tá vendo? É, o conflito. Cara, tem que mas eu tenho necessidade de sentar e reunir isso, cara. Mas, Cara, eu também tenho. Eu gosto também, acredita? Eu sou da outra geração atual, mas eu gosto. Sim. Você é da geração online. Então, assim, a nossa geração. Mas eu acho que essa geração tá mudando um pouco Eu acho que tá A mudando. pandemia mudou muito, eu acho. Eu tinha muitos clientes que era só no presencial, depois da pandemia se adaptou a fazer online. E hoje, para nosso mercado, por exemplo, todos nós, inclusive o seu, você hoje não precisa fechar com o cliente de Uberlândia. Você pode fechar com o cliente de Manaus. E aí você vai encontrar com esse cara? Não vai. Então você não pode ser fechado também a falar, eu só faço reunião presencial. Você pode até preferir. Mas, por exemplo, cara, eu quero fechar com um cliente fora. A gente tem um monte de cliente que é de fora. E o meeting funciona bem, só que tem que ter regra. Não dá pra pessoa fazer o meeting, por exemplo, fazendo outras coisas. Não dá Sem a câmera ligada. porque aí banaliza a coisa também, né? Eu acho que assim, no momento que você tá numa reunião conversando com alguém, você tem que estar conseguindo ouvir, passar as ideias e depois sair com um briefing de lá para você executar um projeto. Agora, o networking, que é como a gente está aqui, isso é muito valioso e eu acho que o que torna mais valioso é que você não pode ter com qualquer um. Porque é o seu tempo, são coisas que, apesar de você poder a gente podia estar fazendo isso aqui online, podia, mas é muito valioso a gente poder estar aqui junto também, não porque, eu prefiro estar junto ou não, porque existem coisas que você não vai poder fazer com todo mundo. E é bom você estar preparado para isso, né? Para poder estar tanto com online. Isso é bom, né, cara? Presencial. Sem exclusividade também, sabe? Ou você falando dessa parte presencial, eu falo até porque tem muito grupo de network. Eu falo que hoje é tão perigoso as redes sociais, e agora com o IA, que você pode criar personagem, colocar uma pessoa onde ele não estava, e algumas pessoas não conseguem saber se é verdade ou se é mentira. Hoje, até para falando de network, até para você fazer uma foto com alguém, você tem que saber quem que você está tirando foto. Tem que saber. Porque às vezes você está tirando foto com o cara pensando que você está promovendo o seu network, e o network é o contrário. Isso vai estar no meu livro eu falando isso. Então hoje é muito perigoso o network que você vai fazer. Por quem que eu vou fazer? E a parte da reunião remota, ela tem ela tem uma etiqueta, praticamente. Porque também, até a pessoa que tá procurando emprego também, ou se a pessoa está fazendo a reunião e ela vai passar um orçamento lá, deu, sei lá, 120 mil reais. Aí você está conversando com a pessoa lá no Canadá, aí você tem que estar a roupa certa, o linguajar certo, falar certinho. Tem que ter toda uma estruturação atrás, realmente, tem que ter um site, tem que ter um portal para você passar para a pessoa e falar assim, poxa, tô fechando com a pessoa lá do outro lado. Tem essa credibilidade, né? Isso. Então tem uma etiqueta ali. E a imagem pessoal, né, cara? Também, porque tem necessidade de reunião, por exemplo, toda semana? Às vezes não tem, só que para você passar o conforto pro cliente, você vai ter que fazer essa reunião. É necessário. É necessário. É chato, assim, cara, é necessário pra pessoa ver o que tá acontecendo. É a dor do crescimento, né? Aí tem a metodologia, aula de tudo que ajuda também, mas assim, você tem na reunião, falando, e mesmo com um time, que às vezes o time também precisa desse calor ali. Desse contato, né? A dor às vezes, do time ou do seu cliente é estar com você. 6 minutos, vamos tomar um café com você. Às vezes a pessoa tá entregando certinho lá pra você, que você tá conversando com o seu cliente, você, seu funcionário tá trabalhando, só que às vezes ele tá meio magoado com alguma coisa, tem que conversar com ele aqui constantemente, vendo o que tá acontecendo. Então, o digital não mudou bastante, né? O remoto, ele tem todo... Não é só ligar a câmera, vamos lá ver o que tá acontecendo. Sim, isso possibilita fazer o que você está falando. Pra gente, na agência, isso foi primordial. Que foi começar a fazer reuniões semanais. Porque antigamente era sério, uma reunião mensal, antes da pandemia era muito comum que a gente fosse até o cliente, convocava o cliente e tal, tinha menos cliente fora que tem hoje também. Uma coisa que passou a ser viável da gente ter esse contato com o cliente toda semana, não acontece mais de chegar no fim do mês e a gente ter uma surpresa. Porque você já sabe como é que o cliente evoluiu naquele mês, como é que foi a entrega. A hora que chega ali na reunião mensal, você já acompanha todas as etapas do processo. Se tinha alguma coisa errada, você conseguiu arrumar no meio do caminho, né? E muitas vezes o que eu tenho feito, por exemplo, usando a IA, eu transcrevo todas essas reuniões. Com essa transcrição, eu consigo pedir... Faz a lata, você faz tudo. Então, eu consigo pedir para a IA, ela já gera para o meu time o que cada um tem que fazer e eu coloco isso no ClickUp. Qual o tempo que você ganhou? Exatamente. E aqui,
é aquilo que a gente falou no início do nosso papo, né? Mas você terceirizou tudo? Não. Eu criei um sistema que faz o que era para ser feito. Antigamente, o ideal seria você ter alguém, seja um estagiário, alguém responsável por transcrever tudo, organizar tudo e passar para o time, né? Antigamente, a gente chamava isso de tráfego interno, que é a pessoa que ela ouve o cliente, anota tudo, resume e vai para o time. E ela fica entre a briga entre o time de criação e o cliente, E né? quando ela não entendia, Quando ela se podia entendia, fazer. exato. Agora a IA não tem essa, então ela vai fazer. Mas essa pessoa então perdeu o emprego? Fala, não, ela tá lá na reunião muitas vezes utilizando essa IA para fazer isso, né? Para poder colocar, por exemplo, todas essas atas e poder atender muito mais cliente e não errando, como você falou, né? Não entendendo errado, porque e eu percebo que existe um lado ruim na IA também, né, nesse lado de poder fazer um trabalho que às vezes é nocivo, né? A gente teve esse caso agora que ficou bem famoso da mulher que foi do aeroporto de Erechim atrás do Brad Pitt, né? Eu vou... Isso e assim, usar uma tecnologia mal intencionada, esse é um ano de eleição. Isso que eu ia falar, cara, eleição. Esse é o ano de eleição. Esse é o ano. Qual é a lista que eu pego? E ano de eleição, isso acontece já, inclusive, para vocês terem noção. Em 2022, que foi quando a gente teve a nossa última eleição, a IA ela tinha 5% de nível técnico, ou seja, ela conseguia alcançar 5% de realidade técnica no uso de alguém. E já existia, né? Agora já é mais de 90%. Então, nessas eleições, a gente vai ter vídeos ultra realistas de políticos falando coisas que eles não falaram. Isso vai circular no WhatsApp da galera. E então, assim, isso é um lado perigoso da coisa. Assim como aquela senhora foi enganada achando que o Brad Pitt estava indo ver ela no aeroporto, aquilo lá provavelmente foi uma inteligência artificial. Por quê? Ela reclamava muito que ela abriu uma chamada de vídeo com o Brad Pitt. E ela não se conformava, porque para ela, uma chamada de vídeo não poderia ser adulterada. E pode, em tempo real. Hoje tem IAs que você faz o movimento, a IA imita o movimento. E assim, isso pode ser usado de maneiras geniais para você poder fazer trabalhos lícitos e corretos, ou pode ser usado para enganar pessoas. Mas isso tudo que é inovação, a internet, quando ela surgiu, ela foi revolucionária, ela aproximou distâncias, ela conectou pessoas, criou novas profissões, mas surgiram muitos golpistas na internet. Muita gente foi enganada na internet, muita gente é enganada até hoje, né, na internet. E tem um ponto massa que tem algumas tecnologias que foram perdendo força ao longo do tempo, que eu acho que vai voltar agora nesse momento. Sim. O ao vivo, cara, ele vai ser muito importante. Muito importante. Então, a televisão, quando a gente fala de, a televisão perdeu força, não sei o cara, o candidato estar ali na televisão, em vez de estar só na internet, eu acho que vai ser um ponto decisivo nesse ano. Outro ponto, live, cara, tem muita gente que desistiu de fazer live. Cara, a live hoje, ela é extremamente importante porque ela traz essa humanização também, sabe? Eu acredito que nesse mundo de inteligência artificial, principalmente nesse ano de eleição, o ao vivo vai se tornar muito importante. E tem esse lado, por exemplo, no TikTok, né? Ele é uma ferramenta que criou o TikTok Shop, que fica um monte de gente ali ao vivo, vendendo Live commerce, né? de outras coisas. E isso tá muito em alta, principalmente em outros países aí, né? Tipo assim, o TikTok Shop hoje ele é uma nova maneira de você comprar. Por quê? Ele trouxe toda a experiência de compra para dentro da própria rede social. Você não precisa sair dela. Isso. E se você tem um e-commerce, ele puxa desse próprio e-commerce também e te fala, não, cria sua lojinha aqui. Então, o que ele está querendo fazer? Com que a pessoa ela fique vendo uma live, por exemplo, escolha um produto, faça a compra ali, e ele está fazendo até o processo de logística. Já. Compra no impulso, né, cara? Tá vendo uma live, a mesma coisa da TV, ué. TV antigamente, por exemplo, o programa do Silvio Santos, cara, é onde tinha a maior audiência em si, onde a galera comprava. Eu não galera sei o que na minha época, gente. Com certeza. Gente, eu acho que nós vamos ter muito assunto pela frente aí. E pegando essa parte da TV, a gente vai ter a TV 3.0 agora, que ela já tá... Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ela é dinâmica, então, não é? Você vai conseguir ver a pessoa tá no Big Brother lá. Você pode ir na própria TV votar, né? Uma coisa assim. Sim, você pode votar pra TV e você pode mandar pra você. Eu gostei da roupa da pessoa que tá lá no Big Brother. Você vai lá e compra. roupa. Existe isso no futebol, né? Que a propaganda dentro do campo de futebol já é assim. Exato. Exatamente, porque a partir do momento que você consegue interagir com a televisão, é outro nível. Você já vai estar tendo um outro tipo de experiência, porque o que a internet oferecia e que tomou grande espaço da TV era justamente isso, porque na internet você interagia. Então os programas na época, lembra ali 2009, 2010, por exemplo, nessa época eu assistia muito o CQC, né? E o CQC ele ficava muito no Twitter.
a galera ficava subindo as hashtags do programa para que e eles acompanhavam, né, ali, olha, então aqui o pessoal tá mandando aqui na hashtag, e eles liam o que estava sendo ali no Twitter na época, né, o X. E o que eu acho que hoje a pessoa ela vai poder fazer aquele comentário, aquela interação, ter o lugar para isso na própria televisão, né? Exato. E aí Espaço, né, cara? Exatamente, porque o Big Brother, por exemplo, que tá rolando agora, né? Essa questão de você ter que votar no aplicativo, votar, não, você vai pegar o controle e vai votar. Nós estamos falando de dois públicos, né? Na verdade, são dois públicos, é o público comprador e quem está querendo vender, né? No caso do empresário. Como é que a gente une essas duas pontas, né? No caso de quem está vendendo o produto com quem está querendo comprar ali, né? Tem uma palavra importante que é a adaptabilidade, cara. Cada solução, eu falo por mim mesmo, como desenvolvedor, eu posso ter uma empresa, atender você, uma empresa do seu segmento, pegar outra empresa do mesmo segmento que a sua e atender. Porém, a cabeça do dono que está ali é diferente da cabeça do dono que está aqui. Exatamente. Aí eu, como desenvolvedor, tenho que desenvolver uma solução para você, uma solução que vai atender você e desenvolver outra para atender o outro na cabeça dele. Aí entra a customização, entra a personalização, entra o público que quer atingir, entra a mente dele como um todo aí. Que é esse mercado que eu vivo hoje atualmente de desenvolver soluções sob medida, outsourcing aí, desenvolvendo para o cliente nosso, né? Aí uma pergunta, né? Vou jogar aqui na mesa de novo. Na realidade, e valor, preço disso, né? Hoje, com as tecnologias que a gente tem, ferramentas prontas que a gente tem no mercado hoje de prateleira, vocês veem isso como um avanço para nós, como uma facilidade para nós, pegar ferramentas prontas para baratear nosso custo para o cara que está assistindo ali, que é empresário, ou não, ou a customização ele sempre vai custar um pouquinho a mais. Cara, tem uma diferença, né? Eu sempre falo no meu script comercial, cara, existe uma diferença de valor e preço, né? Porque a galera sabe, mas você precisa reforçar isso. Valor é aquilo que você enxerga realmente no produto e o preço é quanto você vai pagar por aquilo. O valor percebido, cara, ele sempre precisa ser maior que o preço. Sempre. Só que o empresário, que ele é dono de uma empresa de tecnologia e ele faz ferramenta por fazer, sem solucionar dor do cliente, cara, sem demonstrar o valor que aquilo tem para o cotidiano, para a vida, para a operação do cliente, esse sim está fadado ao fracasso e esse sim vai competir com o preço. Você entende que, por exemplo, lá na empresa hoje a gente tem tecnologia, beleza, cara, é um CRM, ele pode ser igual aos outros ali, mas o valor percebido que ele é construído ali, por exemplo, mediante uma call de vendas, mediante a construção que você faz de autoridade, você falou muito de autoridade aquele dia, é esse valor percebido que vai fazer você se diferenciar. Não, eu falo por mim mesmo, eu já tentei criar produto autoescalável na minha vida e não consegui, cara, eu não consigo. Já tentei, mas às vezes é um pocketzinho. Você precisa enxergar o próprio valor do seu produto antes do cliente. Não, mas eu sempre tem esse ponto também. Eu sempre vivi na personalização, na customização. Aí você vê na internet lá o canal, cria um app aqui, cria um aplicativo aqui que bombou, 10 mil usuários, você coisa, vou fazer isso, eu tenho mais minha. Também eu sei, vou fazer. Mas você vai nossa, mas sabe, como é que você faz? Uma grande, todos os aplicativos que caiu para nós fazer, vários deu certo, vários não deu. Os que não deu é porque, tipo assim, a pessoa tá com um produto bom, só que não tem o fato. Comunicação, né? Não lança. Aí você fez uma mega loja boa, tem o melhor produto, só que você colocou um todo na frente, ela tampou, aí você tá atrás. O que é? Vou falar pra vocês, o que é a primeira coisa? Esse ano vai acontecer muito isso. Tributação aumentou para todo mundo. O que é a primeira coisa que o cara corta da empresa dele, que eu acho que é a maior burrice que ele faz no mundo? Isso muito acontecer. É o marketing demite os vendedores. Marcas morrem, o cara tá no topo, tá em primeiro lugar. Primeira coisa, nós vamos cortar a verba de marca, vou pôr meu sobrinho lá no marketing, lá que vai cuidar pra mim, vou mandar o cara que é especialista embora. Vou descer pro operacional. E aí, cara, o que acontece? Ele vai perder espaço, ele vai perder a hora que não tô vendendo, eu tava vendendo. Cara, faz a conta quando você tem que investir de marketing no seu produto para ele ter sucesso. Sim. E o cara às vezes não faz. A hora que vai cortar, corta o cafezinho do funcionário. Sim. Tá errado. Deixa o cara lá sem café. E corta o marketing, cara. A comunicação. Eu acho que é a coisa mais burra. Se esconder. Eu vi muito isso lá. Isso é verdade. Forte. Inclusive, na pandemia aconteceu uma coisa muito louca. Quando começou a fechar as coisas e tal, eu tive um grupo de clientes que cancelou por precaução. Tipo assim, olha, não sei o que vem aí, vou cancelar. Passou um mês, cara, o que começou a acontecer?
nada ia voltar e tudo virou online. Então, os mesmos clientes que cancelaram em março, em maio estavam me ligando. E eu falei, cara, agora é mais caro. Por quê? E assim, Mão de obra. e eu percebi muito depois disso. Já existem empresas que entendem que não dá para aportar marketing. Principalmente empresas que analisam o relatório de marketing olhando para vendas. Ou seja, a ação que eu fiz de cá, o que ela retornou aqui em cliente, quanto custa para eu fechar um cliente hoje no digital. A gente sempre entrega um relatório assim, olha, você investiu tanto em mídia e voltou tanto em receita. Tinham clientes que nem queriam abrir a receita no início, agora a gente criou um produto que só acontece se a gente tiver controle da receita do cliente. É isso. Como é que eu vou saber se está dando certo? Então, assim, hoje o cara que corta marketing nesse caso é porque ele já usava de maneira errada. Ou seja, ele fazia o marketing, que é isso que você falou, do sobrinho, que muitas vezes eu vejo, gente, empresa grande fazer isso. O que eles fazem? Eu vou fazer interno. Aí ele contrata aí ele contrata um videomaker, uma pessoa que acabou social media. social media que acabou de formar numa faculdade de publicidade e tal, gente que nunca trabalhou numa agência, nunca lidou com cliente. E aí o cronograma de mídia, o orçamento de mídia tá na mão dessa galera. E aí, muitas vezes o que acontece é que a coisa não sai do lugar que eles fazem, mandam embora e contrata outra, acontece igual. A gente chega em empresa, muitas vezes vê esse cenário e fala assim, não, gente, o funcionário de marketing ele tem que organizar a demanda com a direção, mas a parte de execução, principalmente a parte de execução, por exemplo, de um funil de vendas bem estruturado, ou de um vídeo, alguma coisa, tem que ser feito por especialistas nisso que só fazem isso. A pessoa ela tem que fazer 1000 coisas, postar, agendar, não sei o que, fazer a foto, fazer o vídeo, aparecer no vídeo e tudo, e o gerente acha que Mas isso aí não é só na parte de comunicação, não é em tudo. 80% dos clientes que eu pego são clientes que já rodaram, você também, rodaram, puseram o sobrinho para desenvolver projeto e baixa na nossa porta. Correndo atrás do próprio rabo aqui, cara. E não vai, cara. Aí chega em nós, contrato, resolve o problema. Você já estava falando aqui, nós vamos ter outras oportunidades para a gente bater outro papo desse. Bom demais. Né? Eu acho que uma vez por a gente bater esse papo, a gente falar de outras coisas, falar de produto também na próxima aí, falar de agente de automação, vamos falar dos apps também. O Lucas tem uma novidade que é bacana aí, o Jai também tem coisa nova para trazer, voltado para o empresário também. Então, para a gente falar mais desse assunto, a gente não deixar morrer, porque é um núcleo que a gente criou e o empresário que quer alguma solução, se interessar, me chama aqui que a gente tem o maior prazer em servir ou pelo menos orientar. Se não vai contratar, pelo menos orientar, a gente vai orientar, né? É isso aí, pelo menos. É o papo de dono mesmo, o que a gente pode fazer para contribuir com a vida das pessoas. Eu acho que o propósito de toda empresa é servir, cara. Exato. Quando você não tem esse propósito, não faz sentido você ter sua empresa. É isso. Então eu penso assim, né? Então, gente, obrigado por esse café aqui, que o Jai tá pagando hoje, sai da de um só. Pode descer outro, então. Muito bom. O que for o dia do Pedro pagar vai ser vinho, viu? Dia da carne é que dia? Tô aprendendo. Eu vou escolher os vinhos. Tá? Queijo. Aí tá ótimo. E o dia da carne? Eu quero é carne. Gente, então até a próxima. Alô, Bate-papo aqui. Alô.